Sejam muito bem-vindos aqui à nossa casa, à nossa família. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. E o nosso papel aqui, como família, é direcionar todo mundo para Jesus Cristo, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família para pertencer. Sejam muito bem-vindos aqui. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, eu sou pastor aqui hoje da Igreja Ressurreição Romos. É muito bom estar aqui com você. E o tema da mensagem hoje, nessa noite, é: Eu sou escolhido. Diga assim: eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Gente, é maravilhoso essa afirmação e você saber que você foi escolhido e escolhida por Deus. A Bíblia fala que antes de você nascer, Deus ele já conhecia você, Ele já sabia seu nome, Ele já tinha preparado um plano e um propósito na sua vida. Deus está dizendo que Ele já escolheu você antes de qualquer coisa acontecer, mesmo que talvez você tenha sido uma gestação indesejada, talvez você tenha sido fruto de uma gravidez que não foi tão planejada, mas Deus, Ele planejou você. Ele desejou você, Ele escolheu você. É tão bom saber que a gente é escolhido. É tão bom quando você vai para uma entrevista de emprego e depois alguém liga para você e diz: olha, você foi escolhido. Você foi selecionado nessa seleção que você fez. Você foi o escolhido. É tão bom saber que a gente foi escolhido. É tão bom para a galera mais jovem, a gente gosta de jogar bola, jogar vôlei, handebol, quando você é os primeiros a ser escolhido. Quando você fica por último, você diz: meu Deus do céu, só tem tu mais no meio. Mas quando você é escolhido no começo, você diz: meu Deus, tanta gente para ser escolhida, essa pessoa me escolheu. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Ei, você foi escolhido. Você foi escolhida. Ele te escolheu. Eu convido a você a abrir sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, apenas o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Você que está nos acompanhando agora também pelo nosso canal do YouTube, que a paz do Senhor esteja com você, com sua casa, com sua família. Que Deus abençoe também sua vida. Aproveita, curta essa mensagem, compartilhe essa mensagem com mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho de notificação para toda vez que tiver uma mensagem nova, você ser abençoado pela palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 9 que está aqui na tela, diz assim, ó: vocês, porém, são. Veja a primeira coisa que Deus está dizendo que você é nessa noite. Você é geração eleita. Diga assim: eu sou geração eleita. E veja o que Deus diz mais sobre você. Você é sacerdócio real. Diga: sacerdócio real. Você é nação santa. Diga: nação santa. E mais uma coisa: você é povo exclusivo de Deus. Diga: eu sou povo exclusivo de Deus. Glória a Deus. E uma coisa específica, porque você foi escolhido, mas a palavra continua falando, e ele diz o motivo ao qual você ter sido escolhido, o motivo ao qual você ser sacerdócio real, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele diz assim, ó: para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essas são as palavras da salvação, e por elas a gente dá graças a Deus. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, Pai, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui hoje nessa noite. Simplesmente para ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem e saber que o Senhor nos escolheu, para saber que o Senhor nos desejou. Por mais difícil que possa estar sendo a nossa vida hoje, por mais decepções que a gente possa ter passado e enfrentado, o Senhor vem com esse refrigério, mostrando que nós somos uma geração eleita, nós somos uma nação santa, nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo exclusivo de Deus. Então, muito obrigado, Senhor.
Pai, faz com que essa palavra ela não volte vazia, mas coloque uma aplicação personalizada na nossa vida, Pai. Para que ninguém saia daqui hoje, nessa noite, da mesma forma que chegou. Porque o Teu Espírito Santo, Pai, está aqui trazendo vida e trazendo renovo sobre o Teu povo, Pai. Então, muito obrigado, Senhor, que eu hoje não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a Tua mensagem para o Teu povo, mas que o meditar do meu coração e o falar da minha boca sejam sempre agradáveis na Tua presença. Ó rocha minha e redentor meu, é por isso que eu te oro e já te agradeço. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Somos escolhidos. Você foi escolhido. Eu sou escolhido. Cada pessoa aqui foi escolhida por Deus, principalmente para entender o amor de Deus pela nossa vida. Eu não sei se você já assistiu a série The Chosen, que significa Os Escolhidos, mas ela é a melhor série que você já vai assistir na sua vida. Então, se você não assistiu, procure e comece a assistir. The Chosen é extraordinário. Eu não sei você, mas eu queria que você começasse a poder imaginar se você fosse uma daquelas pessoas que estivesse caminhando com Jesus. Como seria tão maravilhoso? Você está sendo escolhido, Jesus, bora. Vem cá, Jonas, vem me seguir agora, deixa as coisas aí, me segue. Vem cá, Romeu, deixa tudo aí, vem e me segue. Estou escolhendo você, meu Deus, isso é maravilhoso, gente. Isso é extraordinário. E uma coisa interessante, porque a gente vê na série, nos filmes, a gente vê os caras barbudos, a gente vê os caras grandões, e acha que o cara é tudo velho já. E não é. Todos os discípulos de Cristo, a não ser Pedro, eram menores de idade. Você parou para pensar que todos eram menores de 18 anos? A maioria tinha entre 14 e 16 anos. É a maioria da idade de alguns jovens, adolescentes que estão aqui. Jesus chamou aqueles caras na idade de vocês. E eles deixaram tudo, velho, para seguir Jesus. Veja que coisa extraordinária. Porque também quando Jesus escolhe e chama, também vem de responsabilidade. Existe responsabilidade naquilo que Deus está chamando você para fazer. Uma coisa interessante, tem uma frase de um filme, você que assiste muito filme, você vai conhecer. Tem um filme que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quem é fã de Homem-Aranha já pegou a referência aí. Tio Ben foi um profeta que falou isso. Ele fala que quando você tem grandes poderes, também vem grandes responsabilidades, grandes compromissos. Você já parou para pensar que existe uma grande expectativa em você, simplesmente porque você é filho de Deus? O mundo tem uma expectativa sobre você. Uma coisa interessante, as pessoas geram expectativas em quem é importante. O mundo, ele gera expectativa nos filhos de Messi. Quando o filho de Messi crescer e for começar a jogar bola, meu irmão, os clubes vão estar tudo doido no filho de Messi. Porque existe uma expectativa no filho do cara. Existe uma expectativa nos filhos de Cristiano Ronaldo. Porque já sabe quem é o pai. Sabe da importância da pessoa. Existe expectativa nos filhos de Steve Jobs, que é um cara que é um dos maiores gênios da nossa geração. Mas você já parou para pensar, se a gente trouxer mais para perto, aquilo que sempre vai ser para a nossa cidade, existe uma expectativa no filho ou na filha do prefeito. Porque quando faz alguma coisa errada, o que é que a gente fala? Tu viu o que a filha do prefeito fez? Porque existe uma expectativa em pessoas que estão em um lugar de importância ou pessoas que são importantes. Mas trazendo para mim, para você hoje, nessa noite, eu não sei se você sabe, mas você é filho do Criador do Universo. Só isso. Você é filho e filha da pessoa que criou tudo aqui na Terra. Veja o grau de expectativa que precisa gerar no nosso coração e de responsabilidade. Porque Deus diz, Jesus fala que nós somos uma nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Meu Deus, é muita expectativa. E o mundo, ele vive observando eu e você. O versículo seguinte
seguinte, lá em 1 Pedro 2, no versículo 12. O versículo 12 ele diz assim: tenham uma conduta correta entre os pagãos. Em outras versões ele diz assim: vivam de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção. Veja que coisa interessante. A Bíblia está dizendo que você foi escolhido, que você é nação santa, que você é um sacerdócio real, que você é um povo exclusivo de Deus, mas você precisa viver de maneira exemplar. A Bíblia está dizendo que as pessoas vão estar olhando para você, as pessoas vão ter expectativa em você, daquilo que você está fazendo. Então, entenda isso. Você foi escolhido e Deus te trouxe aqui para você saber disso. Então, esqueça o que foi o seu passado. Você precisa, a partir de hoje, começar a viver de maneira exemplar. Se você entendeu que você foi escolhido por Deus, se você entendeu que você é uma nação santa, é um povo exclusivo, a partir de agora, comece a viver de maneira exemplar. Comece a mudar as suas atitudes, os seus hábitos. Então, quando você entende que você é um povo exclusivo de Deus, que você foi escolhido, não tem como continuar com as mesmas amizades de antigamente. Não tem como. Se você entendeu, meu Deus me escolheu, o Criador do mundo, existe uma expectativa, existe responsabilidade. Eu não posso frequentar os mesmos ambientes. Eu não posso continuar com os mesmos hábitos, porque aquilo que eu faço, se for bom, vai glorificar a Deus, mas se for ruim, vai manchar o nome de Deus. Porque eu e você, nós estamos sendo observados por todas as pessoas. O mundo, ele sempre olha para aquilo que você está fazendo. Principalmente você que se diz cristão, principalmente você que se diz crente. É interessante que os religiosos chegam para Jesus e dizem assim: ô Jesus, os discípulos de João Batista, eles estão jejuando, mas os teus discípulos, eles não fazem isso. O que é que está dizendo para mim e para você? O povo estava olhando para quem estava caminhando com Jesus. Olha, Jesus, a gente estava observando os discípulos de João, eles continuam jejuando, mas o teu não faz isso. Gente, e para você saber quem jejua e quem não faz jejum, você precisa viver colado com a pessoa. Você não tem como saber se eu faço jejum ou não. Você não tem como saber. Só tem como saber quem caminha comigo, quem convive comigo, ou quem observa ou fica atrás da minha vida. O que é que a palavra está dizendo? Ei, o mundo vai estar observando você. O mundo vai estar olhando para você. E é por isso que você precisa viver de maneira exemplar. E esse é o convite de Deus para mim e para você essa noite. Você foi escolhido. E você precisa viver como escolhido. Pastor, o que é que eu preciso fazer para viver como um escolhido? O que é que eu preciso fazer? A primeira coisa que eu e você, nós precisamos fazer, em primeiro lugar, lute contra você mesmo. Lute contra você mesmo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. O versículo 11 dessa palavra, e o interessante é que tudo é uma continuação. Se o versículo 9 a gente falou, dizendo que nós somos escolhidos, o povo exclusivo de Deus, nação santa, e aí o versículo 11, ele vem com algumas orientações. A Bíblia diz assim: amados, eu os advirto, ou eu os ensino, ou eu insisto com vocês, como peregrinos e estrangeiros que vocês são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. O que é que Pedro está dizendo para as pessoas? Ele está dizendo: olha, vocês foram escolhidos por
Deus, vocês são uma nação santa, vocês são um povo exclusivo de Deus, mas vocês precisam se abster das vontades carnais, vocês precisam se afastar dos desejos carnais que lutam contra a sua alma. Gente, entenda uma coisa, você sempre vai querer desejar o que é contrário à vontade de Deus, a não ser que você tenha virado um anjo. Se você não virou um anjo ainda, os seus hormônios não se converteram. O hormônio não se converte. Você não vai levantar de manhã da cama assim dizendo: eu hoje quero orar 5 horas, eu vou passar 3 horas lendo a Bíblia e vou fazer mais 48 horas de jejum. Você não vai levantar com essa vontade, porque a sua vontade vai ser sempre o que é contrário à vontade de Deus. A sua vontade é sempre aquilo que traz mais conforto para mim e para você, aquilo que traz menos sofrimento. E é por isso que você precisa lutar contra você. E a nossa mente, ela é muito inteligente e ela aprende algo muito rápido. E sabe qual é o problema disso? Da mente aprender o que gera prazer momentâneo, mas ela não sabe se é saudável ou não. Porque quando você experimentou, provavelmente algumas coisas lá atrás, provavelmente quando você comeu, a mente fez: comer é bom. Comer uma comidinha é gostoso, é bom isso aí. Ou quando você foi fazer compras no shopping, você foi lá e gastou muito dinheiro, você diz: meu Deus, que sensação boa que eu senti. E a mente fez: isso é bom. Ou quando você acessou um site de pornografia e trouxe um prazer imediato, sua mente fez: isso gera prazer, isso é bom. Ou quando você fez um sexo fora do casamento ou de maneira errada, e sua mente fez: isso é bom. Ou quando você bebeu bebida alcoólica, ou quando fez alguma coisa errada, e a sua mente fez: isso é bom. E o grande problema que a nossa mente ela aprende muito rápido, que toda vez que você estiver estressado, toda vez que você estiver magoado, toda vez que você for ofendido, abandonado, ou você estiver carente, o que é que sua mente vai falar para você? Ei, lembra que aquilo gera prazer? Vai fazer aquilo. E é por isso que muita gente, quando está estressada, carente, abandonada, ofendida, magoada, vai comer, mesmo se está com fome. Você acabou de jantar, mas você foi ofendido, você vai lá dar comida e tome a colher na comida lá e come tudo. O que é que você faz? A pessoa quando está magoada, muita gente vai dizer o quê? Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar meu cartão, eu vou para o shopping, vou comprar um monte de coisa e eu não estou nem aí para ninguém. E você vai lá e faz isso. Ou você vai lá no site de pornografia e você vai lá e acessa aquele conteúdo pornográfico porque você está estressado, você está magoado, está ofendido, está carente, e você vai lá. Você vai na bebida, você vai no sexo. E sabe qual é o problema disso tudo? São coisas vazias, coisas que não vai preencher você. E qual é o problema depois? Depois que você come aquela comida, você diz: meu Deus, por que eu comi isso tudo? Bate aquela arrependimento. Por que eu gastei tanto? Quando chega a fatura, você só falta infartar. Chegou a fatura do cartão, você diz: meu Deus, como é que eu vou pagar isso, Senhor? Como é que eu vou pagar isso? Ou quando você cai na pornografia e você diz: meu Deus, caí de novo. Caí mais uma vez nisso. E é por isso que a gente precisa ter cuidado. Como você foi escolhido por Deus, você precisa viver como um escolhido de Deus. E você precisa começar, em primeiro lugar, a lutar contra você. É isso que Jeremias 17:9 ele diz: enganoso é o coração do homem. Então pare de acreditar no seu coração. Pare de confiar apenas na sua vontade. É justamente isso que Paulo está falando em Romanos 7. Bota aí, Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20. Paulo ele fala de uma batalha, de uma luta espiritual que todo ser humano vive. Lá em Romanos 7, 19 e 20 diz assim: quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. E o versículo 20 diz: então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim.
Paulo está dizendo que existe uma natureza pecaminosa nas nossas vontades, existe uma luta entre você com você mesmo, e é por isso que você precisa lutar. Você não pode deixar que o seu coração ou as suas vontades governem ou prevaleçam. Mas aí ele chega a uma conclusão e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele chega à conclusão que sozinho a gente não vai para lugar nenhum, sozinho a gente não vai conseguir nada. Mas o interessante é que Romanos 8, o primeiro versículo 1 e 2, ele diz: portanto, agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. E o versículo 2 diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo está dizendo que quando a gente está em Cristo, estar não é só estar do lado, estar em Cristo é ter intimidade, é ter relacionamento, é ter comunhão. Quando você começa a ser guiado por Cristo, o pecado não tem mais força sobre você. A lei do pecado e da morte foi vencida pela lei da vida. A lei da vida nos libertou. E é por isso que eu e você nós precisamos entender, porque você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus, você foi escolhido por Deus. E é o versículo que a gente leu, diz assim: abstenham-se dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Então você vai todo dia, quando você acordar, você pode ter sido a pessoa mais crente antes de dormir, você pode ter chegado de uma vigília, a madrugada todo dia. Quando você acordar no outro dia, você vai precisar lutar contra você de novo. Você vai precisar começar a fazer as escolhas corretas de novo. Sabe qual é o problema de muita gente? É que a oração que a gente faz hoje não está ligada com as escolhas que eu vou fazer amanhã. Muitas vezes a gente está orando aqui hoje: Senhor, muda minha vida, eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa fitness, saudável, eu vou mudar tudo. Mas quando você chegar no culto, você vai lá e come um hambúrguer. Tem como? Adiantou você orar, pedindo a Deus: Deus, eu preciso ter uma vida saudável, eu quero mudar minha vida. Mas quando você sai daqui, a pior escolha você já faz? Não tem como. Nós precisamos lutar contra nós mesmos. Você foi escolhido, você precisa viver como um escolhido, porque você está sendo observado, existe responsabilidade para você. E para que a gente viva como escolhido, primeiro, lute contra você. Segundo lugar, saia da sua zona de conforto. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 19 ao 21. 1 Pedro 2, 19 a 21. Gente, lembrando que isso tudo é o mesmo capítulo que a gente está caminhando, tá? Então, no começo, Deus está falando: ei, você foi escolhido, você é um povo exclusivo, você é uma nação santa, você é um sacerdócio real. Aí no versículo passado que a gente viu, no versículo 11, diz: olha, se abstenham dos desejos carnais, lute contra você mesmo. E no versículo 19 até o 21, ele diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Eu vou ler na versão que está aqui, que está diferente da minha. Porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Veja que coisa interessante, vai passar para o versículo 20. Calma aí, irmão. A Bíblia está dizendo que Deus se agrada de mim e de você. Agradar é diferente de amar. Deus ama você e é incondicional, tá? Mas a Bíblia está dizendo que Deus se agrada de mim e de você quando eu e você sabe da vontade dele e a gente suporta com paciência as injustiças. Veja que coisa pesada. Quando eu e você tiver concepção de que nós fomos escolhidos e que a gente precisa agradar ao nosso Senhor, e quando você sabe da vontade dele, aquela irmã que te xingou na igreja, postou coisa errada lá no Instagram, a Bíblia diz que você precisa tratar ela com paciência. Mesmo sendo injustiçado, você diz: meu Deus, eu vou ter que ficar calada.
por causa de Deus eu vou ficar calada. A minha vontade era ir lá e arrancar os cabelos dela. Mas não vou fazer isso. Ao versículo 20 diz: claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal. A Bíblia está dizendo que quando você é agredido, injustiçado, porque você fez coisa errada, não tem problema nenhum. Quando um bandido que está roubando e ele é preso, ele fica revoltado porque ele foi preso? Não, ele sabia que poderia acontecer isso. Mas quando a pessoa que não está fazendo nada e ela é presa sem fazer nada, aí é um negócio diferente. E ele continua dizendo: mas se sofrem por terem feito o bem e suportam com paciência, Deus se agrada de você. O versículo 21 diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem. Sabe qual é o seu plano, o seu propósito que Deus criou você? Fazer o bem. A Bíblia está dizendo que Deus chamou eu e você para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Ah, pastor, eu vou ajudar alguém, mas vai trazer sofrimento para mim. A Bíblia está dizendo essa também, irmão. Você não precisa nem orar. A Bíblia está dizendo: olha, Deus te chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele está dizendo: olha, Jesus ele sofreu por vocês, mesmo sem vocês merecerem nada, mas ele sofreu por vocês, e ele é o seu exemplo. Sigam os passos dele. Parece que a palavra ela incomoda a gente. É necessário eu e você sair da nossa zona de conforto. Sabe qual é o problema? Muita gente, quando se converte, acha que tudo agora vai dar certo. Virei crente, vai tudo dar certo agora. Os varões solteiros, depois que vira crente, acha que virou Brad Pitt, acha que vai ficar irresistível. Toda mulher vai querer ele. Claro que a Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. E você talvez arrumar uma varoa muito bonita, que sua oração foi forte e Deus te abençoou. Mas a gente tem que entender que se tornar crente, se tornar seguidor de Cristo, não garante uma vida tranquila, muito pelo contrário. Então você que passou por experiências extraordinárias com Deus, chegou de um concílio, de um camp, de um cross, de uma vigília, de um culto de exceção, você está muito feliz e muito alegre, e você acha que vai dar tudo certo, mas não vai. Não vai. Porque Jesus ele diz que no mundo eu e você nós vamos ter aflições, ter dificuldade, ter problema. Mas ele diz que a gente pode ter bom ânimo, porque ele já venceu comigo e você. Entenda que quando Jesus ele foi batizado e aconteceu algo extraordinário, veio uma pomba do céu, desceu sobre Jesus, a voz de Deus foi audível para todo mundo, dizendo: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. A Bíblia está dizendo que aconteceu um momento extraordinário, e a mesma Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois do momento extraordinário de Jesus, ele não foi levado para o shopping, ele não foi levado para a praia para descansar, ele foi levado para o deserto para ser tentado. Porque é sob pressão, é nas dificuldades que eu e você nós somos forjados, preparados, amadurecidos. Não sei se você já percebeu, mas a gente coloca pressão no feijão para ele ficar molinho, bom, gostoso, mais rápido. Se você for cozinhar um feijão preto sem pressão, prepare fogão aí para amolecer ele, prepare gás. Vai ser 1h30, 2 horas de fogo aí. Mas se você botar na pressão, meu irmão, 20 minutos a meia hora, o seu feijão já vai estar comestível. Por quê? Porque ele foi exposto na pressão. A pressão, ela nos amadurece. A pressão, ela nos prepara. E é por isso que eu e você temos que sair da nossa zona de conforto. Porque no conforto, você não vai amadurecer. Você não vai ser preparado. Você não vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. É da pressão. Por isso que a Bíblia fala: suportem o sofrimento por terem feito bem.
suporte a pressão, porque vocês foram chamados para isso. Jesus, ele sofreu no seu lugar, e você está sendo chamado para isso, e Deus ele quer tirar você do seu lugar de conforto. Gente, tem muita gente para eu e você evangelizar lá fora, e para quem é tímido, é muito difícil. Para as pessoas que são tímidas, mal conseguem falar com as pessoas na igreja, sair para evangelizar é um desafio, gente. A gente está preparando um ministério de missões, de evangelismo, para provavelmente junto com o ministério lá de Recife, que o pessoal também vai vir, junto com o pessoal de Vitória, que está criando esse núcleo também, por exemplo, para a gente sair para evangelizar na festa do abacaxi, em outubro. A gente vai lá fazer uma ação de evangelismo lá. Mas para quem é tímido, é uma luta. Mas eu preciso sair da minha zona de conforto. Ler a Bíblia e orar para aquelas pessoas que são muito ativas ou pessoas que têm TDAH é muito difícil, mas é necessário. Toda vez que eu vou ler a Bíblia, a Nanda já sabe, eu estou lendo a Bíblia, fazendo palavra, eu me levanto umas 4, 5 vezes. Eu não consigo ficar parado muito tempo. Por isso que eu fico pregando aqui, me mexendo e balançando todinho. Mas é necessário você parar aquele tempo para ler a Bíblia, para orar. É necessário abrir mão de algumas coisas. Deus ele quer que você abra mão de algumas coisas, mesmo que sejam temporariamente prazerosas. Mas se você quiser viver o propósito de Deus, se você quiser viver como um escolhido, provavelmente você vai ter que diminuir as suas compras no cartão de crédito. Você vai ter que diminuir as comidas que você come, porque você precisa cuidar do seu corpo, que é um templo santo do Espírito Santo. Você vai precisar abandonar vícios, abandonar o medo, abandonar, não deixar com que a ansiedade trave sua vida. Porque Deus ele está escolhendo você, mas você precisa viver como escolhido, amém? Amém. Então, para que eu viva como um escolhido, eu preciso, em primeiro lugar, lutar contra mim mesmo. Em segundo lugar, eu preciso sair da minha zona de conforto. Mas em terceiro e último lugar, você precisa confiar em Jesus, porque Ele já pagou. Nós precisamos confiar em Jesus, porque Ele já pagou por mim e por você. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Mais uma afirmação desse capítulo. O versículo 24 diz assim: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós somos curados. A Bíblia está dizendo que você é povo exclusivo de Deus, você é nação santa, você é sacerdócio real. Você precisa se abster dos desejos carnais. Você precisa lutar contra você. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa sofrer por fazer o bem. Porque Jesus fez isso por mim, por você. E Ele está dizendo que Jesus, Ele já pagou o preço. Por isso que você pode e deve confiar nele. Porque foi pelo sacrifício dele lá na cruz é que nós fomos curados. É que nós fomos salvos. O que Jesus está falando é que tudo que tinha para ser feito já foi feito. João 16:33. João 16:33 é um versículo que a gente cita muito. Ele diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Sabe toda a luta que você está passando, que você vai passar? Jesus está dizendo aqui, Ele já venceu. Sabe a depressão e a ansiedade? Essa vontade às vezes que dá de desistir de tudo, desistir da sua vida, de tirar a sua própria vida. A Bíblia está dizendo que Jesus Ele já venceu por você. Ele já venceu por você. Você não precisa desistir, porque Ele já venceu e você pode se animar. A Bíblia está dizendo que essa luta que você fica fazendo com os vícios, com pornografia, com o pecado,
A Bíblia está dizendo que Jesus, ele já venceu. O problema é que você é que está tentando vencer sozinho, sem ele. E é por isso que você não consegue. Porque quem venceu foi ele. Não foi eu, não foi você. Quem venceu foi ele. E eu preciso dele. Eu preciso ir atrás dele, caminhar com ele e aprender com ele. Você está sendo escolhido. Mas nós precisamos começar a viver de uma maneira digna, de uma maneira justa. Nós devemos e podemos confiar nele. 1 Pedro 2,16. Mas o versículo que diz: já que você foi escolhido, já que você é filho, já que você é nação santa, já que você é tudo isso, lembre, hoje vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Deus, ele te libertou, mas você não pode usar essa liberdade para fazer coisa errada, para fazer escolhas erradas. Tem pessoas que dizem: já que Jesus me libertou, eu vou ver do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero. Não é assim. Deus está te chamando hoje, nessa noite, para que você entenda que você foi escolhido. Mas já que você foi escolhido, existe uma responsabilidade sobre você. Existe um compromisso sobre você. Você está sendo visto, você está sendo observado. E você precisa lutar contra você mesmo. Você precisa lutar contra suas vontades, os seus desejos. Você precisa se afastar da sua zona de conforto. E você precisa confiar em Jesus, porque Ele já venceu por você. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para a gente poder finalizar? Pode apagar a luz aí, Daniel, por favor. Gente, algo que eu sempre falo e digo é que para Deus não existe acaso. E se eu e você estamos aqui hoje, essa noite, você está aí assistindo essa mensagem também, não é por acaso. Deus, ele está dizendo e afirmando que você foi escolhido, você foi escolhida, e você precisa, a partir de agora, assumir a sua posição de filho, a sua posição de filha. Você precisa entender que existe compromissos e responsabilidades com essa eleição de Cristo. Se Cristo te escolheu, existe uma expectativa sobre você. Você que se diz crente, você que se diz cristão, existe uma expectativa sobre a sua vida. O mundo lá fora, ele tem expectativa em você. E você precisa começar a viver como escolhido de Cristo. Você precisa, a partir de hoje, começar a lutar contra você mesmo, sabendo que essa vontade que você tem no coração, provavelmente ela está sendo contrária à vontade de Deus em primeiro lugar. Você tem que entender que Deus está te chamando para você sair do seu lugar de conforto. E o abandonar o lugar de conforto muitas vezes vai te levar para um lugar de sofrimento. Mas a Bíblia fala que Deus, ele chamou você para que você sofresse por fazer o bem. Porque Cristo, ele fez isso por você, gente. Esse foi o chamado de Paulo. Paulo, quando foi chamado, a Bíblia em oração profética foi: ele precisa saber o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Quem é que chama alguém assim, gente? Deus chamou Paulo e disse: Paulo, estou chamando você porque você precisa sofrer por mim. Você precisa aprender o que de fato é importante na vida. E Paulo termina a vida dele dizendo: eu não tenho minha vida valiosa por coisa alguma, a não ser que eu use a minha vida para cumprir com o chamado de Deus para mim. Paulo está dizendo: olha, a minha vida não é mais importante para nada. O Espírito Santo, ele só me adverte uma coisa: que em cada cidade que eu for, vai ter prisão, vai ter sofrimento, vai ter briga, vai ter problema, vai ter dificuldade. Mas isso não importa. O que importa é usar a minha vida para cumprir com o que Deus está me chamando. O que é que eu e você está fazendo, gente? Porque tem tanta cadeira vazia
tem tanta casa fechada para uma célula ainda? Porque tem tanta gente que não está sendo alcançada? Tem alguma coisa errada acontecendo. E é comigo e é com você. Porque se eu e você nós somos escolhidos, fomos escolhidos por Deus, nós precisamos corresponder com esse chamado de Deus. Então comece a partir de hoje, a partir de agora. Como falei, o passado não importa, as escolhas que você fez até ontem não importa. O que importa é o que você vai fazer a partir de agora. As escolhas a partir de agora, os lugares, os ambientes, as amizades, o que vai ser acessado a partir de agora. Porque existe esse compromisso e essa responsabilidade sobre nós. E Deus está te chamando para viver algo novo, para viver algo diferente. Diferente de tudo que você já vivenciou até hoje. Porque até hoje você tentou fazer do seu jeito. Mas Ele está chamando você para fazer do jeito dele. Porque a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. E Deus está te chamando hoje, nessa noite, para você viver essa nova vida, sem reservas, sem limitações. Deus está te chamando para experimentar o sobrenatural. Mas o sobrenatural de Deus, ele só vai acontecer quando você obedecer no natural. Quando você obedecer no simples. Quando você obedecer nos pontos básicos. Deus vai dar o próximo passo. Quando você obedecer no primeiro. Feche teus olhos no teu lugar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra ela não volta vazia, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor afirma sobre a nossa vida que nós somos uma nação santa, Pai. Nós somos um sacerdócio real, nós somos um povo exclusivo teu, Pai. E se eu sou um povo exclusivo teu, porque eu vivo como se não fosse? Porque eu ainda vivo para agradar as pessoas, porque eu ainda vivo para agradar o mundo, porque eu ainda vivo para agradar os meus amigos, porque eu ainda vivo para agradar o meu trabalho. Eu sou teu, Pai. A minha vida é tua, Senhor. Nós precisamos viver de acordo com o chamado que Deus tem para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, faz aquilo que homem nenhum pode fazer, Pai. Coloca vida nessas palavras. Coloca um poder de mudança, de transformação naquilo que foi ministrado, Pai. Para que ninguém saia daqui da mesma forma que chegou. Que haja uma mudança, haja uma restauração, haja um renovo na vida de cada pessoa, Senhor. E que a partir de agora, Pai, cada pessoa comece a viver como um escolhido de Deus. Que a nossa vida, ela possa glorificar